Depois de um exaustivo dia de passeio por Buenos Aires, Renato y Diana resolvem assistir ao jornal local. Atención. El presunto asesino de Juan Domínguez fue apresado el último sábado, mientras se encontraba tranquilamente cambiando el aceite del motor de su coche en el barrio de Almagro. Cuando la policía llegó a su domicilio para detenerlo, intentó escapar saltando por el balcón de su departamento. Casi lo logra, pero uno de los policías consiguió agarrarlo del saco antes que escapara. Olá chicos del segundo ano, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os heterossemânticos, também conhecidos como falsos amigos ou falsos cognatos. Você sabe o que aconteceu na historinha que eu acabei de passar para vocês? Podemos observar que teve aí algumas falhas de comunicação. Tudo isso por causa de palavrinhas que ele escutou e que ele achava que era uma coisa e na verdade queria dizer outra. E isso é uma das principais causas de confusão entre as línguas do português e o espanhol. Vamos ver o que significam os heterossemânticos? Em espanhol, há palavras que não têm o mesmo significado que em português, apesar de que apresentam semelhança ou equivalência escrita ou de pronunciação. Vamos a outros exemplos. Aqui temos uma historieta que se chama O Turista Aprendiz. Se imagine no lugar desse turista, quando ele chega a um país que fala somente a língua espanhola e se depara com algumas perguntas estranhas. Um rato, por favor? La carne aqui es muy exquisita. ¿Queres ir de tapas? O que você faria se não soubesse o significado de um rato, de uma carne esquisita ou de um tapas? Com certeza você também se sentiria perdido. Por isso hoje vamos aprender alguns significados de algumas palavras que são os falsos cognatos. Então, para começar, rato é um momento. Exquisita é uma coisa que é muito gostosa. E ir de tapas é aceitar um aperitivo. Vamos a outros exemplos. Eu tenho uma borracha. Daniela está borracha. Aqui o falso cognato é a palavra borracha. Em português significa borracha de apagar qualquer coisa que você tenha escrito errado. E borracha em espanhol significa bêbada. O vaso está florido. Quero um vaso de água. Aqui a palavra vaso em português significa recipiente para colocar flores. Já vaso em espanhol significa copo. Agora vamos para outros exemplos de heterossemânticos. Preste atenção nessa tabela. A primeira parte, as palavras estão em espanhol com seu significado em português. E na segunda parte, a palavra está em português com a sua tradução em espanhol. Vamos à primeira parte da tabela. Assinatura, disciplina escolar. Berro, agrião. Brincar, saltar. Cana, cabelo branco. Cola, rabo. Escoba, vassoura. Graça, gordura. No, nudo. E pastel, bolo. Notem na segunda parte que temos palavras que têm a mesma escrita ou quase a mesma escrita, mas o significado é diferente. Então, em português temos assinatura, que em espanhol fica firma. Berro, que em espanhol é grito. Brincar, que em espanhol é jugar. Cana, que em espanhol é caña. Cola, que em espanhol é pegamento. Escova, que é cepillo. Graça, que é gracia. Nu, que é desnudo. E pastel, que é empanada. Aqui temos outra tabelinha, e segue o mesmo esquema da tabelinha anterior. Então, em espanhol, polvo. Em português, pó. Rato, momento. Rojo, vermelho. Rubio, loiro. Salada, salgada. Sítio, lugar. Tapa,
aperitivo. Surdo, canhoto. Taller, oficina. Agora vamos ver as palavrinhas em português e a sua tradução em espanhol. Polvo, pulpo. Rato, ratón. Roxo, morado. Ruivo, pelirrojo. Salada, ensalada. Sítio, finca. Tapa, bofetada. Surdo, sordo. E talher, coberto. Vamos colocar algumas dessas palavrinhas em frases. El niño bebe água salada. O menino bebe água salgada. Me gusta comer ensalada. Eu gosto de comer salada. Es salsa de tomate. É molho de tomate. Ponga perejil en la comida. Coloque salsinha na comida. Olha esse exemplo. Aqui temos dois cachorros. Um é um cachorro de perro, outro é cachorro de gato, porque cachorro significa filhote. E a lista segue. Temos muitos outros, alguns bem conhecidos já de vocês, como apelido, que significa sobrenome, rico, que significa encantador, embaraçada, que significa grávida, pelado, que significa careca, pelo, que significa cabelo, paladar, que significa céu da boca, e por último, acordar-se, que significa lembrar-se em português. E agora, vamos testar seus conhecimentos em espanhol? Quando eu falo mañana voy a ver la cometa, o que significa em português e qual é o falso cognato aqui nesta frase? A tradução correta da frase é amanhã vai ver o cometa ou amanhã vai ver a pipa? Acertou quem falou que amanhã vai ver a pipa. E o falso cognato aqui é a palavra cometa, que significa pipa. Que tortilha exquisita! Aqui você já sabe que exquisita é o falso cognato e significa gostosa. Então, o que você fará quando ver uma comida exquisita? Você enche seu prato. Soy surdo. Ok, pode assinar com a mão esquerda. Porque aqui a palavra surdo significa canhoto. Mi esposo trabaja em uma oficina. Que deve vestir? Com certeza uma gravata, porque a palavra oficina significa escritório. No hay aula. Não há sala de aula, porque a palavrinha aula significa sala de aula. E para terminar, todavía no hemos estado em Madrid. Que pena, ainda não estivemos em Madrid. E aí, chicos, ficou claro o que são os falsos cognatos? Heterossemânticos ou falsos amigos? Espero que sim. E para a próxima aula, eu vou deixar aqui uma tarefinha para vocês. Vocês vão ler o texto que está lá na página 58 da primeira parte do livro e vão responder uma interpretação de texto que está na página 59. Depois, vocês vão ler um texto que está lá na página 60, que fala sobre o consumo da água em todo o mundo, e vão responder a página 61. E por último, lá na segunda parte do livro, vocês vão fazer as páginas 29 e 31, que é sobre os falsos cognatos. Por hoje é só e até a próxima aula. Hasta luego!